Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, amado Senhor, Deus, obrigado por essa semana que está iniciando agora, por esse dia. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, queremos ouvir a voz do Senhor. Cuida de nós, nos livra do mal, esteja conosco a cada minuto do dia. Ó Pai, que o Senhor possa estar falando hoje aqui ao nosso coração, que possamos nos alimentar, sair daqui cheios da Tua palavra. Deus, fica no nosso meio, precisamos da presença do Senhor aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo certo? Hoje nós estamos com a escola enfeitada, olha que bênção, né? Um arco de flores, muito bem. E hoje nós vamos encerrar o estudo da carta a Timóteo, e aí vai ficar faltando somente Tito. Aí a gente encerra as cartas de Paulo, um grande escritor do seu tempo. Não era comum naquele tempo todas as pessoas serem alfabetizadas. Então já existia um número altíssimo de pessoas que não sabiam ler, né? A região da Palestina, ela era formada em sua maioria por camponeses. Alguns eram alfabetizados ainda porque o judeu tinha a tradição do pai, de passar de pai para filho a cultura, a religião, etc. Então, ainda era um povo que era alfabetizado, mas em sua grande maioria eram analfabetos. Aqueles que sabiam escrever eram os escribas. Eles tinham ali um certo até patamar, um certo conforto que outros não tinham, porque geralmente eram contratados pela liderança judaica ou até romana para escrever leis, escrever decretos que o governo fazia naquela época, e vários outros escritos. Então, você imagina que só da pessoa saber escrever, ela já tinha uma profissão que ocupava até um patamar bom na sociedade daquele tempo. Agora, ser um escritor, igual era Paulo, aí era complicado, era raro isso acontecer, porque eram poucas as pessoas que escreviam, né? A escrita ela desenvolveu muito, mas quando Paulo pregava ali naquela região da Grécia, por causa do Império Grego, a Grécia era desenvolvida mais do que a região da Palestina, por exemplo. Então aí já havia um número maior de escritores, professores, etc. Enfim, Paulo era um destaque na religião judaica e posteriormente no Evangelho de Cristo, muito usado. Eu já até disse isso. Outros apóstolos também pregaram o Evangelho, como Paulo. Por exemplo, Pedro também foi muito ativo na pregação da palavra, porém não era escritor. Então, ele escreveu, mas escreveu muito menos que o apóstolo Paulo. Por isso que nós temos aí um número muito grande de cartas de Paulo. E Paulo, então, está escrevendo a Timóteo, que é o pastor da igreja em Éfeso, um jovem pastor. Paulo estava preso, e a preocupação que ele tinha, na verdade, era de que o Evangelho de Cristo continuasse sendo pregado, que não morresse com ele, porque com a sua
eminente morte, muitos estavam desanimando. E Paulo, então, ele tem essa preocupação, e um dos objetivos da carta a Timóteo, por exemplo, é justamente esse. Vocês percebem que o 1 Timóteo e o 2 Timóteo, Paulo fala praticamente como Timóteo deve fazer para guardar o Evangelho e anunciar o Evangelho, não se desviar dele. Então essa é uma preocupação principal, porque Paulo tinha a convicção que o Evangelho de Cristo, ele é o único caminho para a salvação do homem. Então ele queria que isso fosse guardado a todo custo, e além de guardado, primeiro ele orienta Timóteo a guardar o Evangelho, quer dizer, não se desviar dele, ficar firme no Evangelho. Paulo fala que Timóteo sabia o que devia fazer, porque andou com ele, viu ele pregando, ele foi abençoado pelos irmãos ali. Paulo fala sobre a imposição de mãos que houve sobre Timóteo. Paulo lembra a ele todo momento que ele é um servo do Senhor Jesus, ungido para aquela função que ele está. Então ele devia guardar o Evangelho e anunciar essa palavra sem se desviar dela. No início do capítulo 4, que nós já até lemos na aula passada, Paulo vai explicar alguma coisa sobre pregar com fidelidade e ousadia. Então vamos voltar um pouquinho no capítulo 1, porque esse capítulo 4, Paulo vai ensinar a Timóteo como se deve ali anunciar a palavra de Deus, como se deve pregar o Evangelho. Então o versículo 1 ao 5 nós vamos ler direto. Então diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, essas primeiras orientações, Paulo está orientando Timóteo a pregar o Evangelho com fidelidade e com ousadia, que era o que Timóteo precisaria. E Paulo deixa ali algumas causas, alguns porquês. Por que pregar o Evangelho com fidelidade e ousadia? Paulo cita primeiro a questão do julgamento. Lá no versículo 1, ele fala que vai haver um julgamento. E Paulo está dizendo daquele julgamento que nós vamos ter que passar quando Jesus voltar. Então Paulo fala, olha, esse julgamento, ele é iminente. Então é necessário pregar a palavra de Deus, a verdade, para que todos entendam o que irá acontecer, como vai proceder, o que tem que fazer. Até mesmo para Timóteo se eximir de qualquer responsabilidade diante de Deus, vamos falar assim. Para ele olha, aquilo que devia ser feito diante do Senhor, né, eu fiz. Então, Paulo deixa claro que esse julgamento irá acontecer. Depois, Paulo diz no versículo 3 e 4, que pregar o Evangelho com fidelidade e ousadia por causa da doutrina, porque muitos estavam se desviando dela. Pregar o Evangelho verdadeiro tem que ter ousadia, porque é falar de repente aquilo que as pessoas não querem ouvir, e anunciar um Deus que foi morto em uma cruz.
E isso era a doutrina verdadeira de Cristo. Essa crucificação de Jesus, ela mostrou, para os judeus que o Cristo, o Messias libertador que viria salvar o povo, ele veio para salvar o povo dos pecados e da desigualdade que havia entre as pessoas. O que acontece é que o judeu, ele tem a ideia, quando Deus promete uma terra prometida aos hebreus, quando Moisés vai libertar o povo, a terra prometida, ela era um lugar de fartura, provisão e proteção, segurança. Então, o povo de Deus saiu do Egito em busca de uma terra que mana leite e mel. Um Deus que provê todas as coisas, todo-poderoso. Um Deus que deu a terra, dá provisão, cuidou no deserto, abriu o mar. Esse era o povo de Deus e esse era o Deus todo-poderoso. O Salvador, de repente esse povo passa a viver uma opressão. E aí a Bíblia tem os profetas que profetizaram que viria o Messias libertar esse povo. Então veja bem, um povo que viveu na eminência ali de uma terra prometida, de um Deus todo-poderoso, de toda a provisão. Espera um Messias que vai vir forte e poderoso. E de repente vem Jesus, que vive uma vida simples, é morto numa cruz. Aí a cabeça do pessoal não assimilou muito bem. É onde a sã doutrina era difícil de ser pregada com fidelidade, porque poderia gerar dúvidas. Mas como assim? Nós somos um povo eleito, um Deus todo-poderoso. Como que o nosso Deus, o nosso libertador, morreu em cruz, numa cruz, que era uma morte vergonhosa, diante de um povo que tinham deuses poderosos? Então aí, essa pregação do Evangelho, nesse contexto, ela é muito difícil. Hoje, quando você prega Jesus, que é todo poderoso, libertador, Deus Salvador, é fácil, porque todos entendem que Jesus é esse Deus. Mas naquele período não era. Então existia ali uma pressão muito grande em cima de Timóteo, até por parte da igreja. Fala, olha, escuta, será que nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo com esse Deus? Um Deus que manda esperar nele, um Deus que não é às vezes imediatista, Deus de promessa. E quando você segue um Deus de promessa, você tem que crer que a promessa dele vai ser cumprida. Então fica assim, Timóteo no meio desse tiroteio todo, ali naquela cidade de Éfeso. Então Paulo bate muito nessa tecla por esses motivos. Então ele diz lá no 3 e 4, que a fidelidade e a ousadia também é por causa da doutrina, que não pode se desviar. Então Paulo se preocupa muito com isso, os falsos mestres que entram nesse contexto, mais ou menos 50, 60 anos que Jesus, há uns 30 anos que Jesus havia ressuscitado. Então, esses falsos mestres começavam a entrar forte ali no meio deles. Então, precisava de um cuidado especial. Então, pregar com fidelidade e ousadia, porque vai haver um julgamento, porque por causa da doutrina. E no versículo 5,
que diz assim: você, porém, seja moderado, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Timóteo deveria pregar na causa ministerial. A preocupação de Paulo, além de Timóteo pregar o verdadeiro evangelho, era Timóteo também fazer discípulos, pessoas moderadas, pregadores do evangelho, com consciência daquilo que estão falando. Então, não morrer nele, porque o que o apóstolo Paulo preocupa é do evangelho morrer com ele. Ou então, se aqueles que ficarem também não tivessem o mesmo coração, o evangelho terminaria ali em Timóteo. Então, a causa ministerial também é um fator importantíssimo que Paulo deixa a Timóteo. Ele repassar, fazer discípulos, inclusive, que foi um mandamento de Jesus. Nós precisamos ir, pregar e fazer discípulo. Muito bem. Bom, e aí Paulo agora vai entrar em outro contexto, no contexto da perseverança. Além da pregação ser com fidelidade e com ousadia, porque tudo isso estava envolvido, que nós falamos aqui, devia haver também perseverança. Versículo 6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, é perseverar. Por que nesse texto fala sobre perseverança? Porque primeiro, Paulo diz que ele combateu o bom combate. Esse bom combate, no grego, significa um combate agonizante, quase insuportável. Paulo estava para morrer por causa do combate. Então é um combate que o levaria à morte, inclusive. Então era uma coisa angustiante, agonizante. Paulo estava praticamente ali dizendo, as minhas forças se acabaram, mas porém eu consegui combater esse bom combate. Então ele diz para Timóteo que a perseverança, ela pode chegar em ponto de agonia até. Numa pressão quase insuportável. Isso é perseverar. E quem persevera no Evangelho sabe que isso é uma verdade. Nós temos muitos inimigos. Esse combate é ferrenho. Nós temos o inimigo que é o diabo. A Bíblia diz que anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos destruir. A Bíblia diz que ele veio matar, veio roubar e veio destruir tudo que nós temos, tudo que construímos, principalmente a nossa vida espiritual. É um inimigo gigante. Eu vi um pastor dizer que o diabo é muito mais poderoso do que nós. E é verdade. Porém, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o poder de Jesus Cristo e o nome de Jesus que nos faz vencer o inimigo. Então, é um inimigo para combater. Outro inimigo que a Bíblia fala, o mundo. Timóteo era jovem. O sistema do mundo o atraía. Claro que atraía. Era homem. Então, o mundo nos atrai. O mundo nos envolve. Irmãos, não só naquela época, mas até hoje, a essência nossa,
O evangelho em nós, ele é testado também, todo momento. O sistema mundano nos abafa, tem hora em que pensamos, fala de repente, será que isso é o que eu devo fazer mesmo? E começa o combate contra o diabo, contra o sistema do mundo. O mundo tem uma moda, o mundo anda em um caminho. Eu preciso andar na contramão do mundo. Andar na contramão é complicado. É mais fácil seguir a música, deixa a vida me levar. E não é assim que vive um crente. É complicado. Então, é um combate que gera até uma certa agonia. Precisamos combater. E um outro inimigo, a nossa própria carne. Combater o combate é guerrear também contra a nossa carne, o nosso desejo carnal. Desejo carnal de não perdoar, de querer vingança, de desejar o mal a quem lhe fez algum mal. Eu penso, ainda mais depois que a gente ouve o pastor John falar de ofensa, realmente é uma das maiores lutas que nós temos contra a nossa carne, é a ofensa. Porque nos gera em nós um sentimento que acaba conosco, se nós não sairmos disso. Então, quando Paulo diz que combateu o bom combate, ele lutou sempre contra esses três inimigos: o diabo, o mundo e a carne, que sempre estava em cima do apóstolo Paulo. Então, temos que pensar o seguinte: esse combate, ele existe, e eu preciso combatê-los, ou combater esse combate. Eu tenho que entrar nessa guerra. Eu não posso ficar de fora dela, porque senão eu não vou estar no caminho correto. E a Bíblia nos diz e nos instrui como nós devemos combater esse combate para sairmos dele vitoriosos. A ideia é de vitória. Essa é a ideia principal. A ideia não é termos medo do combate e nem corrermos do combate, mas sim sermos vitoriosos nesse combate de anunciar e perseverarmos no Evangelho. Glória a Deus. E nós temos aí muitas dicas que a Bíblia nos dá para sermos vitoriosos. Temos recursos, temos armas, temos a oração, temos jejum, temos comunhão, e por aí vai, congregar, relacionar, amar, e por aí vai. Essas são as nossas armas. Por isso também que era difícil para Timóteo anunciar o Evangelho. Por quê? Como que você anuncia numa época e numa região de guerra, de guerreiros e soldados, que a arma que nós precisamos para combater o combate é orar, jejuar, perdoar, amar, ser paciente, ser benigno? Ou seja, ser um cordeirinho no meio de lobos. A verdade é essa: ser um cordeiro no meio de lobos ferozes, leões. Mas porque quem dá a vitória é o nosso Deus. Ele dá a vitória. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É muito melhor
aos olhos dos homens, sermos ovelhas no meio de lobos, porque nós temos um pastor que nos defende desses lobos. Somos pastoreados por ele. Essa é a bênção de Deus. Então, combater o bom combate significa estudo, essa luta espiritual. Depois ele fala que ele completou a carreira. Essa carreira, Paulo leva para o lado da corrida. Mais uma vez, Paulo dá exemplos daquilo que era comum na época, que é combater combate, porque tinha soldados para todo lado, guerra para todo lado. Todo mundo admirava um soldado. Jovens queriam ser soldados. Muito bem. Depois ele fala do atleta que completa a carreira. E aí a gente compara a vida cristã como uma corrida. E como uma corrida, o que vale também é você chegar ao final. Vitorioso também, em nome de Jesus. Então, uma corrida também tem as mesmas características de um combate, porque um atleta também tem que se preparar, tem que entender que vai ter a corrida, tem que superar adversários, tem que perseverar na corrida. Momentos que ele pensa em desistir, ele continua e por aí vai. E depois Paulo diz que guardou a fé. E esse guardar, ele tem mais um sentido de observar, de viver a fé. Não no sentido de guardar. Então nós, como seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, combatendo o combate, que nós já falamos, completando a corrida, chegando lá. Na corrida, o trajeto pode ter vários aspectos aí. E observar, guardar, viver a fé. Também Paulo teve isso em sua vida. Ele realmente, em vários momentos, escapou da morte com a ajuda do Senhor Jesus. E Paulo, ele tem uma característica pessoal para ter enfrentado tudo isso. Apesar de não ter andado com Jesus, Paulo, ele entende já quem era a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus vai, ele diz que deixaria o Consolador, aquele que vai nos ajudar a combater o combate, a encerrar a carreira e a guardar a fé. Quem nos instrui, nos dá forças para isso, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o cristão não pode interromper hora nenhuma a busca pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, viver os frutos do Espírito Santo. E aí Paulo tinha essa consciência disso, que o Espírito Santo de Deus ajudaria ele a preservar esse tesouro. E é a receita que ele passa também para Timóteo. Timóteo viveu com ele muitos anos. Ok, então essa primeira parte do versículo 4 diz sobre isso. Então agora, Paulo ainda vai falar um pouco sobre essa pregação. Vamos ler aí até o versículo 13. Ele diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros,
especialmente os pergaminhos. Olha a recomendação do apóstolo para Timóteo. Que vontade que Paulo estava de estar com Timóteo. Paulo diz que está sozinho porque esse pessoal saiu e foi ajudar na obra de Deus. Então, alguns aí, Agora, no caso de Demas, Paulo diz que ele abandonou porque ele amou o mundo. Então, provavelmente, ele se desviou do evangelho e saiu de lá, foi abandonando. É como eu disse, não devemos julgar os homens, esses homens, por exemplo, como Demas, de homens fracos na fé. A pressão era grande, muito grande, muito grande. Pressão familiar, a pressão da sociedade no geral. Os homens de Deus estavam sendo mortos, um a um. Primeiro Jesus, e depois uma perseguição foi matando um a um, sentença de morte. A pressão era muito grande. Então, por isso que tinha que ser pessoas guerreiras do Senhor Jesus, para permanecer firmes. E aí ele cita todos esses aqui. E o que a gente fica assim, impressionado, é com a parceria e as amizades que o apóstolo Paulo tinha, rapidamente, com irmãos crentes, porque Paulo não era crente. Então a gente entende também aqui, lendo esse texto, que o que ele deixa para Timóteo é uma orientação de fazer amigos, parceiros, companheiros. Nós não conseguimos se nós não tivermos companheiros conosco. E você tecer relacionamentos também não é fácil. Também não é fácil, né? Porque todos nós erramos. Erramos. Em algum momento, um ali deve ter errado com o outro. Claro. Ou você acha que todo mundo queria seguir o apóstolo Paulo rumo a uma morte certa? Muitos falam, não vai aí não. E ele ia, e divergências, é claro que teve, como nós temos. Mas tem o MDA, ele tem uma frase que diz que, eu ouvi muito essa frase, que se você for sozinho, você vai mais rápido. Mas juntos, nós vamos mais longe. Já viram essa frase? Então tem que ser juntos. O pastor citou o exemplo de um animal que ele tem o corpo revestido por espinhos. Isso eu ouvi dele. E segundo ele, vive numa região gelada. E eles precisam ficar juntos para se aquecerem. Só que isso gera ferimento, porque um espinho de um fere o outro. Mas se eles não suportarem os ferimentos e ficarem juntos, eles morrem de frio. Então eles preferem suportar o ferimento e sobreviver ao frio. E aí esse pastor disse que assim somos nós. Às vezes ficar junto fere. O espinho do outro nos fere. Isso é normal. E o nosso também, essa consciência também que nós temos que ter. Que o nosso também fere o outro. Mas juntos nós sobreviveremos, apesar dos ferimentos. Então a gente observa nesses versículos como Paulo tinha companheiros, parceiros de caminhada, amizades cristãs. Pessoas que têm o mesmo princípio. Não estamos falando que não tenha, você não pode ter uma amizade mundana, mas cuidado, porque são princípios
diferentes, né? Às vezes vai caminhar com você e o conselho não vai ser aquele que diz a palavra de Deus. Então, na nossa caminhada da fé, nós precisamos construir amizades cristãs. Aliás, uma das principais dicas para a pessoa ser feliz é ela cultivar verdadeiras amizades. Apesar de tudo, é uma das coisas que traz também a felicidade. Então, Paulo, nesses versículos, a gente observa essa parceria. Agora, o que essas pessoas acrescentavam ao apóstolo Paulo? Elas acrescentavam um auxílio pessoal e ministerial. Momentos que Paulo teve que sair, por exemplo, quando ele saiu correndo de cidades que ele iria ser apedrejado, ele manda Timóteo, fala, olha, volta lá ver como que estão os irmãos. Quer dizer, ele precisou auxílio pessoal e ministerial, pessoas que o ajudariam nisso. Pessoas junto de nós, irmãos, também traz um aperfeiçoamento espiritual. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. É isso aí. Então, o aperfeiçoamento espiritual também vem com esses relacionamentos e para o nosso suprimento. Como nós vemos, essas pessoas, elas saíam e ajudavam o ministério do apóstolo Paulo. Falamos de Paulo, porque vamos dizer assim, ele era o pastor presidente da cruzada evangelística. Mas os copastores, se não fossem eles, a obra não teria chegado onde chegou. A gente fala dele, que foi o principal. Mas e os outros que ajudaram? Timóteo, Tito e esses outros aqui? Silas e por aí vai. Então, Paulo deixa claro que isso faz parte também da vida do crente. Então, para pregar a palavra com fidelidade e ousadia, olha os passos que Paulo dá a Timóteo. E aí agora, a partir do 14, ele vai dizer assim, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Paulo está deixando ali um aviso referente a um irmão lá. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas se o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo manda Timóteo, orienta Timóteo a ficar esperto com o irmão lá, fala, olha, cuidado, esse irmão aí não foi um irmão que estava junto com o apóstolo. Então, quando o apóstolo também orienta a fazer amizades, ele também abre o olho de Timóteo. Por quê? Porque dentre essas amizades podem surgir pessoas que vai trazer problemas e adversidades para o ministério, que isso também é normal, então. Não que nós tenhamos que fazer amizade com o pé atrás. Você faz, mas em alguns momentos você tem que pensar o seguinte, será que esse irmão realmente está no verdadeiro evangelho? Verificar, pode algum irmão trazer adversidade para nós? Isso pode acontecer, é o que Paulo está dizendo ali. Então, é preciso verificar cuidadosamente ali
a questão da adversidade. Outra coisa, quando o apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos que foram contra ele, Deus que vai trazer ali, vai dar a solução, é Deus que cuida deles, Deus que vai tomar conta, Paulo adverte a Timóteo quanto à reação de um líder a um problema desse. Qual a reação? Entregar nas mãos do Senhor. Às vezes um amigo de perto, um companheiro de caminhada, feriu, ofendeu, fez alguma coisa ruim. Qual a nossa reação? Entregar para o Senhor Jesus. Parece fácil, né, irmão? Eu fazendo assim, entrega. Deixa aí. Por isso que eu disse que de repente isso é uma das coisas mais difíceis para moldar o caráter de um cristão. É dizer não à ofensa e deixar cada um seguir o caminho e confiar intensamente em Deus. E aí Paulo agora vai encerrar a carta, a saudação dele. Ele diz assim: saudações a Priscila e Áquila. Esses aqui eram amigos de Paulo. Um período Paulo morou com eles em Corinto. Eles ajudavam Paulo também na fabricação de tendas, no trabalho. Eram homens e mulheres, eram um casal de Deus. E a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos envio de saudações. Esses aqui eram irmãos que estavam provavelmente com Paulo lá na prisão. E de repente iriam levar a carta a Timóteo. Não sabemos, mas tudo indica que sim. Aí ele encerra no 22, o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Paulo, nessa saudação, nós entendemos que ele aguarda Timóteo lá. Mas isso não aconteceu. Ele iria ser morto antes que isso acontecesse. Bom, encerramos 2 Timóteo. Paulo instruindo o jovem pastor. E na lição de hoje, como defender e proclamar esse evangelho. Muitas adversidades, combates a ser combatidos, corridas, fé sendo testadas, observadas, amizades construídas, muitos amigos indo contra, traindo, nós perdoando, tendo reação de um servo do Senhor e seguindo em frente, que a obra do Senhor não pode parar. E isso tudo, faço uma pergunta para vocês. Funcionou? Funcionou. Porque eles morreram há 2000 anos atrás. E o que eles começaram, nós estamos fazendo aqui, continuando a fazer até hoje, com a graça e a glória do Senhor Jesus. Então são coisas que funcionam. São instruções que realmente dão certo. Dão certo. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e encerrar. Semana que vem, nós vamos começar Tito. Glória a Deus. E depois nós vamos fazer aquela aula resumo de todas elas, numa folha, pegando os principais tópicos, né? Qual ano foi escrito, onde estava Paulo quando escreveu, quando aquela igreja foi fundada, como é que era aquela cidade, e pontos principais de cada carta, nós vamos fazer depois da carta que Paulo escreveu a Tito. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais essa palavra do Senhor.
Ó Deus, que em nome de Jesus, que o nosso coração seja esse coração de um servo do Senhor. Ó Pai, que essa semana, Pai, o Senhor fale ao nosso coração, que possamos aprender a entregar nas Tuas mãos o controle, aprender a esperar no Senhor, entender que sem o Senhor nós somos vencidos, nós não somos nada e nós precisamos do Senhor na nossa vida. Que a cada dia o nosso eu diminua e que o Senhor cresça em nós, que a graça e a glória do Senhor seja presente na nossa vida. Queremos ser servos do Senhor e andar segundo os propósitos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou a Tua palavra. Cuida do nosso dia. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos sentir a paz do Senhor durante essa semana. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe.